Bom dia, caro amigo membro. Quero saudar a todos vocês com as palavras bíblicas do evangelista Mateus, no capítulo 14, os versos 30b a 33. Pedro disse: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a tua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Meus queridos, minhas queridas, este texto bíblico que acabamos de ouvir, esta passagem que fala sobre que Jesus andou sobre a água, é um texto bem conhecido por todos nós, mas é um texto que tem muito sempre de novo para nos ensinar. Vamos assim então aprender também com este texto. Jesus e os discípulos estavam neste barco. De repente uma tempestade agitou o mar da Galileia. Este tipo de tempestade podia facilmente afundar o barco, e todos assim morreriam afogados. Os discípulos estavam desesperados. As ondas cobriam o barco e enchiam de água, e Jesus estava dormindo. Então os discípulos acordaram Jesus gritando: "Salve-nos, Senhor, nós vamos morrer." Jesus então acorda e questiona os discípulos: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Como é pequena a fé de vocês?" Então Jesus ordenou que os ventos parassem de soprar e ordenou que as ondas parassem e se acalmassem. O vento e o mar ficou calmos. E os discípulos ficaram admirados, dizendo: "Que homem é este que tem poder sobre o vento e sobre o mar?" Antes também nós podemos ler que Jesus tinha andado bem ocupado. Ele havia alimentado mais de 5.000 pessoas que seguiram ele até o deserto. Neste momento era noite. Jesus pediu que as pessoas então fossem para casa. Até os discípulos deveriam ir embora. Então Jesus ordenou que eles entrassem nesse barco e fossem para o outro lado do mar da Galileia. Quando todas as pessoas tinham ido embora, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. A noite chegou e estava ali só. Olhem, Jesus, depois de todos esses acontecimentos, ele se retirou para orar, para alimentar a sua fé. Os discípulos novamente enfrentam uma tempestade. O vento estava forte e batia sobre o barco, da forma que os discípulos não conseguiam ir adiante. Eles estavam, digamos, na metade do caminho, remavam com força, mas algo surpreendente estava ali, e aconteceu. Por volta de 3 e 6 horas da manhã, em meio à tempestade, ao mar agitado, os discípulos viram algo que deixou eles apavorados. "É um fantasma!" gritavam eles. Mas era Jesus, o Senhor, o mestre deles, que vinha andando sobre as águas. "Coragem, sou eu, não tenham medo", disse Jesus. Então Pedro, audacioso, disse: "Se é o Senhor que está aí, mande-me andar sobre as águas." E Jesus respondeu: "Venha." Corajosamente, Pedro então saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. Mas quando sentiu o vento, as ondas balançando, ficou com medo. Ele ficou com medo, começou a afundar. E Pedro então gritou, como disse a passagem bíblica que eu li: "Socorro, Senhor!" Querida comunidade, agora eu questiono também para vocês: o que faz vocês terem medo? Quais são os ventos que afastam vocês de Jesus? Quais são essas ondas? O que está nos afundando? Meus queridos, é a falta de fé. A falta da fé que nós devemos ter em Cristo Jesus. Nós damos tanto valor a tantas coisas e muitas vezes não fazemos como Jesus. Não nos retiramos um breve momento para orar, para alimentar a nossa fé. É falta de diaconia, é falta de cuidar das outras pessoas, é falta de amor para com o nosso próximo, a nossa próxima.
é falta de união. É o que faz afundar talvez toda uma comunidade, essa falta de união. Queridos, que nós possamos sempre nos manter unidos, alimentar esta fé, que a gente possa também pedir socorro para Jesus, mas que Ele sempre vai estar ali, mas que principalmente a gente possa sempre confiar e não ter medo, que Ele sempre vai nos acolher. Que nós possamos também sempre orar para Jesus. Acredito que isso é o mais importante que nós podemos fazer. Nós estamos passando por tantas coisas. Vamos orar mais, vamos confiar mais em Cristo Jesus. Quero dizer para vocês, meus queridos, que a palavra socorro, ela está bem presente nos nossos dias. Às vezes nós não sabemos mais como seguir, mas vamos confiar e em vez de gritar socorro, vamos pedir ajuda a Deus para que Ele possa sempre enviar o Espírito Santo e esse Espírito Santo possa estar conosco, não nos deixando o vento forte nos abalar, nem as ondas, como no mar da Galileia, também nos afundar. Vamos seguir confiantes, com fé em Cristo Jesus, sempre orando, agradecendo e pedindo a Deus orientação. Que Cristo assim nos ajude, hoje e sempre. Amém.